Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje aqui estou com um convidado especial para falar de um assunto que é bastante pertinente e ninguém melhor do que eu, né? Uma pessoa ali que tem um conhecimento dos mais profundos e milenares conhecimentos sobre o que a gente entende, né, de paciência. Quando a gente pensa em paciência, uma pessoa paciente, é quase que a gente imagina um monge, né, uma pessoa assim quase levitando, uma coisa de outro mundo, assim, nada abala, nada atinge, a pessoa tá, né, como se fosse até numa transe, vivendo numa outra realidade. Então, é muito difícil nos dias de hoje a gente conseguir esse tipo de calma, e não precisa nem falar o quanto nós somos afetados, né, por essa calma que nos falta. E não só calma, né, paciência, às vezes, eu acho que por mais que a gente fique um pouco, aparentemente, nervoso, eu acho que, bom, o mestre Luiz vai falar um pouco melhor, eu acho que a paciência, ela tá para além do que a gente aparenta, né, porque tem, pelo menos, situações assim que eu sempre percebo na vida que a paciência não é sobre... Embora também seja, né, a esperar o elevador sem mexer no telefone, mas às vezes tem momentos tão longos na nossa vida, de anos, de fases muito longas e décadas, e até estava falando disso ontem, eu sinto que para mim, eu tenho conhecimento sobre mim mesma e tenho conhecimento muitas vezes até sobre situações à minha volta, só que o meu conhecimento não bate o tempo, eu saber não vai me ajudar a ter mais paciência para esperar aquilo acontecer. Tem coisas que só o tempo vai resolver, não é o meu conhecimento, não é? Então, ter essa paciência para, ok, vai se resolver, ou vai dar certo, ou vai. Então, eu sinto até, compartilhando com você, antes de até convidá-lo para se apresentar, eu sinto que muitas vezes, eu às vezes tenho uma paciência muito grande para coisas que muitas pessoas não teriam, e eu até nem sei se você partilha desse ponto de vista. Às vezes a gente tem uma paciência meio seletiva, parece que tem coisas que todo mundo se estressaria e aquilo não nos abala. A gente pensa, não, tá, tudo bem. E aí tem coisinhas que nos estressam muito. Eu sinto que pra mim, uma coisa, por exemplo, que me tira muita paciência, uma é essa questão que eu disse pra você, né, de às vezes ter uma leitura de um cenário, porém esse cenário, ele leva um tempo, vamos supor, eu estou triste por uma situação, quero logo ficar bem, né, quero que isso passe logo, quero já tá, quando isso for só uma lembrança, mas não vai ser agora, não vai ser hoje à tarde, talvez não seja amanhã, daqui 3 dias talvez amenizou um pouco, mas ainda vai levar um tempo, e no dia a dia, coisinhas que me irritam, eu sempre falo pra mim mesma, coisas que deveriam funcionar de uma forma, foram criadas para aquilo, e elas falham com aquilo. Eu sou tipo, até quando mandei as perguntas, eu citei o exemplo de Jesus, e também quero deixar as pessoas cientes. É engraçado, né, Jesus, né, você pensa, pro catolicismo, filho de Deus, né, para todos os efeitos, era Deus na Terra, tava aqui. Porém, era um humano, e ele tem vários exemplos dele perdendo a paciência. Um meu favorito, e o que eu me relaciono muito, é quando ele olha pra, acho que era uma videira, eu acho, mas ele olha e ele vai pegar uma fruta ali, e aí falam, Jesus, não... Ele fica bravo, né, tipo assim, meu, cadê as frutas aqui desse negócio? Eles falam, Jesus, aqui não é, acho que não era nem época. Só que ele tem que ter figo sim, tipo assim, se eu fiz pra ter figo, tem que ter figo sim. Aí ele foi lá e queimou a árvore. Essa história eu não conhecia, nossa. É isso! Dele não, que daí vem de onde se diz, né? Tipo, as árvores que não dão frutos, né? Se ela foi feita pra frutificar e não frutifica, tá aqui pra quê? Por quê, né? Mas essa eu me identifico, porque eu sinto isso. Eu sinto que, assim, ó, se o negócio foi feito pra fazer, eu até às vezes vou editar coisas, né? Como você bem sabe, eu edito muitos vídeos. Aí eu vou editar uma coisa, não vai. Aí eu aperto o botão que diz, sei lá, é pra cortar. Eu aperto, não corta. Eu fico, gente, não sou eu que tô te pedindo uma manobra, não ferramenta. Você que tá falando que você corta. Se eu aperto pra você cortar, você tem que cortar. Aí ela não corta. Aí eu falo, tudo bem. Eu passo o dia inteiro falando sozinha com as coisas. Eu fico assim pro telefone, tudo bem, telefone, não se sinta pressionado por mim. É o teu tempo. Você não se sinta... Pareço uma maluca. Não, você tá falando com a sua mente. Exatamente. Eu tô assim, ó, vamos deixar as coisas no tempo delas, né? Porque eu tô no meu tempo. E o meu tempo é assim, né? Tipo, eu tô... E a coisa tá no tempo dela. E até tava vendo um vídeo, mestre, que a pessoa tava falando das entrevistas da TV mesmo, reportagens e tal, percebendo como as pessoas, tanto o repórter quanto o entrevistado, como a gente falava mais devagar na década de 80 e 70, comparado com agora. Porque as pessoas se perguntando, e aí, tá gostando do festival? E a pessoa,
tá? Tô, e não sei o quê. Não, hoje a própria conversa via WhatsApp, você tem a opção de acelerar o que a pessoa Acelerar muito. quer. E sobre TV, que é uma coisa que nos guia, eu sinto que o tempo da TV vai ficando caro, eu tenho que passar logo a mensagem pra pagar menos, e eu, como TV, quero vender mais espaço, então eu tenho que ter mais tempo. Então, o próprio repórter, ele começa a falar rápido, eu tô assistindo aqui da minha casa o negócio rápido, eu sinto que é um efeito... A nossa relação com a tecnologia nos deu uma certa independência que faz com que a gente queira acelerar as coisas. Uhum. Eu lembro, eu não queria usar o termo antigamente, aí eu dei uma pausa e não dei Pode nenhum outro na minha usar. cabeça. Eu Vou usar uso, esse eu termo, uso. sinto muito. Antigamente, assim, se eu queria saber alguma notícia, eu tinha que esperar 8 horas da noite. Hoje não. Hoje ela tá. Você vai acompanhar, por exemplo, você falou um festival de música. Ah, e será que aquela banda vai trocar a música como vai ser o set list? E o show tá acontecendo e você tá na rede social já procurando postagens de pessoas que lhe entregam aquela informação, né? E eu sou do tempo que você teria que esperar sair uma revista na banca para você comprar e saber o set list do show. É uma mudança que a gente está vivendo e uma mudança que tudo indica que é inevitável. Então, mais do que nunca, esse tema sobre a paciência é muito pertinente. Para a Exatamente. gente não enlouquecer, não dar uma de Jesus e sair tacando fogo nas árvores. E derrubando mesa no templo. A do templo você conhecia, né? Essa eu sabia, e essa eu nem acho que foi falta de paciência, eu acho que ele foi tomado por um senso de justiça. Alguém assoprou no ouvido dele falando assim, ó, no futuro vão pegar a sua palavra, vão colocar num pacote, vão embrulhar para presente e vão vender. Uhum. E aí ele teve aquela reação. Aquele eu nem coloco na gaveta da impaciência, não. Pois é. Mas é engraçado porque eu acho que em outros tempos as pessoas, se não tivesse essa cena, diriam assim, ai, como eu acho que ele deveria ter procedido, ou a gente acharia que ele chegaria, olha, então... E falaria uma palavra de um jeito tão tocante que as pessoas... Ai, é verdade, estamos errados, Jesus. E não, ele chegou lá quebrando tudo. Mas olha, eu já tô falando um montão e ainda nem apresentamos eu falo assim, Mestre Luiz, qual é o seu nome? Meu nome é Luiz. Prazer. Se quiser me chamar de mestre, chama. Se não quiser, não vamos fazer disso uma barreira na relação. Em 2016 eu me ordenei monge budista, né, num monastério de Taiwan, da tradição Mahayana, um monastério chinês, feito por chineses para chineses. Teve um tempo naquele monastério que eu tive a pretensão / arrogância de fazer com que eles entendessem que eu sou brasileiro e eu queria ensinar para brasileiro de um jeito que o brasileiro entendesse, né? Eu falava muito sobre sotaque cultural. Eu falava, ó, o sotaque de vocês não é só linguístico, é um sotaque cultural. E vocês estão num país muito diferente, numa cultura muito diferente. E por um tempo eu nutri essa esperança, mas como eu falei, não ia haver nenhuma mudança apenas por minha causa. Aí aconteceu a pandemia, na época da pandemia eu me aprofundei muito nos meus estudos, e uma coisa que me chamou muito a atenção, um contraste, enquanto eu estudava, né, o Dharma, eu estudava sobre o Buda, colegas monásticos se esforçando para entender algo que não tem uma comprovação, né, é uma coisa que trafega ali pelo campo da superstição. Culminou que em 2024 eu deixei esse monastério, deixei o manto monástico e hoje eu me dedico a ensinar o que o Buda pregou, e livre das correntes de tradições, de escolas. Então eu percorro ali todo tipo de escritura, de toda a tradição, todas as escolas, mas eu sei o que o Buda falava, né, que a gente tem que acreditar naquilo que a gente pode comprovar. A gente não pode acreditar nas coisas simplesmente porque o Buda falou. Tudo a gente tem que passar por um crivo. E aí ele tem alguns ensinamentos básicos e eu procuro submeter tudo que eu estudo até então a esse crivo. Se isso passa pelos conceitos básicos que o Buda ensinou, eu ensino também. Coisa que antes, às vezes, eu me pegava tendo que ensinar coisas que eu mesmo questionava. E aí eu tô nessa jornada já há 2 anos. E tá fazendo um excelente trabalho, até eu tava falando com o mestre Luiz antes, eu o conheci por um vídeo indicado por uma mestra aqui, né, uma monja, na verdade,
budista que, coitada, né, tava ali fazendo um monte de coisas e eu ficava perguntando coisas mais básicas, tinha acabado de entrar, queria conhecer, e ela, olha, tem aqui um link, que é o canal do Mestre Luiz, vai lá, tipo, ela não falou isso, né, mas eu, tipo assim, ó, vai lá e não enche o saco. Aí eu falei, adorei a mecânica do budismo, eu falei assim, me lembra a Faculdade Federal do Brasil, né, que assim, o professor tá na sala, de graças, né, então, tipo assim, se vira, vai atrás, que tem a sua verdade, né? Tipo, não é porque a pessoa é um mestre, um monge, que vai te eximir da responsabilidade de ir atrás, né, do próprio conhecimento. Até por esse ponto que o mestre comentou, né? De você colocar à prova, questionar, entender se faz sentido. Isso é fundamental. Exato. Então, e a mestra pode me dar uma visão dela, do recorte dela, da tradição que ela segue e tal. Então eu conheci o mestre por esse canal, inclusive vou colocar aqui divulgando o canal dele. E lá tem toda a história de Buda, para quem quer ver também, tá bem super organizado. E comentei que o que eu gosto é que existe uma narrativa que traz, como você bem citou, várias. Por exemplo, às vezes você fala assim, há quem diga que esse evento aconteceu dessa forma, que acredite que o evento aconteceu de outra forma também. Então é interessante porque quando a gente começa a ver, às vezes a gente sente que uma história ou outra, entre aspas, né, não batem. Tipo, há quem fale que, sei lá, a esposa de Buda do Siddhartha, né, ficou lá no palácio. Há quem fala que andou com ele e andava junto. Há quem fala que isso, que aquilo outro. Há quem fala que ela também era Buda, enfim. Então, é interessante ter esses recortes históricos também para entender e construir a nossa própria visão. Então, por isso, por gostar gostar e acompanhar, né, os conteúdos do Mestre Luiz, convidei ele para falar desse assunto, e esse vai ser a thumb, vai ser assim, chamei um mestre budista para falar de paciência, para dar um... para trazer um peso, para trazer uma canetada, e não só canetada, né, eu mesma não me sinto... uma canetada, né, então eu me sinto não podendo falar desse assunto porque ainda não o domino, né. Dentro do budismo, já vou dizer pro mestre que, com certeza ele já viu isso, eu tinha essa ideia, eu acho que todo mundo tem, de budista ser uma pessoa, um perfil mais calminho. Nossa, quando eu comecei a frequentar, que eu vi que todo budista é poucas ideias. É gente, né? É gente, no final, quando eu vi a própria mestra, assim, às vezes dando umas... né, né, tipo, não é porque é budista que como o Buda falava, né, não é porque você é bom que você é bonzinho, que você é, né, a pessoa que tem que ter consciência daquilo que tá sendo feito. E até queria perguntar pro mestre Luiz, se você pessoalmente se considera uma pessoa paciente, se tem problemas também com paciência. Sim, eu me considero bem paciente. Impaciente? Não, paciente. Claro, com o budismo eu entendi isso, mas eu sempre fui, né, eu nunca fui intempestivo. E o budismo me ajudou a lapidar isso. Então, sim, claro que se a gente pensar na paciência, vamos pensar em 3 níveis, né? Na mente, no corpo e na fala. O corpo e a fala domino total a paciência. A mente, às vezes eu preciso ter umas discussões com ela mais tarde, assim. Não cala a boca. Você ficou quieto, você não fez nada, mas isso que você pensou não te agrega nada, mas o corpo e a fala eu lido bem com a paciência. Eu até ia perguntar, você disse que quando ficou lá no monastério, vamos supor que você dissesse, sou impaciente. Eu ia perguntar se lá, como você teve uma rotina, a cultura chinesa, eu não sei, acho que eles, por ser um monastério, enfim, se isso te força a fazer atividades mais... Se você passava por atividades que literalmente trabalhavam essa paciência, ou tô viajando aqui, tô imaginando. Na verdade, passava por não atividades, mas situações, né? Porque havia esse gap cultural que eu falei. O budismo chinês, ele é muito influenciado pelo pensamento de Confúcio. Ele é muito influenciado pelo taoísmo. É uma mecânica, é um estilo de vida diferente do nosso. Por si só, né? Já por si só, por independente do... Sim, então várias situações que eu quis colocar a situação assim, olha, e se a gente demitir esse funcionário com outras palavras? E se a gente lidar com esse discípulo diferente? E se a gente entender o visitante, né? O templo aqui do Brasil é um local turístico. Ele recebe aí facilmente 12 mil pessoas por fim de semana. Então havia essa questão cultural. E aí na verdade eu não tinha outra opção, né? Eu tinha que ser paciente. Não poderia explodir, brigar.
Então isso te levava a exercitar essa paciência. Uhum. Mas a gente erra em acreditar que a paciência é a causa, a paciência é o efeito, a paciência é o fruto. A paciência vem quando você tem compreensão de outras coisas, que são coisas que o Buda ensina. Então, por exemplo, o Buda ensinou que tudo que surge e tudo que desaparece, surge e desaparece devido a causas e condições. Quando você compreende isso, a paciência é um fruto. Eu entendi que as causas e condições não eram propícias, aliás, não eram nada ideais para o meu pensamento se sobressair no monastério. As causas e condições, eu estava lidando com pessoas que aprenderam o budismo em casa, quando crianças, com os pais, com os avós, um budismo extremamente devocional, como é o budismo chinês. Aí eles vêm para um país diferente, que eles não dominam a língua. São as causas e condições da situação. Eu é que fui o intruso de querer sair do Brasil e me ordenar monge budista na China. Então, com isso, fica mais fácil você entender a paciência. Você compreendendo a impermanência, fica mais fácil da paciência aflorar. Então eu vejo a paciência assim, não como algo, eu vou buscar a paciência. Você não vai achar. Você tem que buscar o que o Buda chamou de realidade verdadeira. Que é? Então, é as coisas como são. Uma leitura de cenário e depois disso um conformismo, assim, de, bom, é o que é e aceitar? Sim, a paciência, parte da paciência ela é construída pela aceitação, né? Claro, não é aquela aceitação passiva, por exemplo, eu saí do monastério. Uhum. Mas a aceitação no seguinte, assim, eu não vou piorar isso, eu não vou transformar isso num conflito. Nesse sentido, a aceitação. Mas eu juntei minha mala, fiz minha mala e fui embora. Avisei, me despedi, agradeci. Até hoje eu sou extremamente grato a tudo que eu vivi lá. Mas eu não conseguia falar com os falantes de língua portuguesa da maneira como eu acreditava. Então a paciência vem quando eu entendo o lugar que eu estou, as causas e condições daquelas pessoas, daquele lugar, mas eu não fiquei ali. Então sair não foi uma atitude impaciente, foi uma atitude normal de compreender causas e condições. Então eu digo nesse sentido. Por exemplo, no caso da impermanência, você vai editar um vídeo, e aí aquele vídeo, a ferramenta não quer funcionar naquele dia. Primeiro, a ferramenta é impermanente, como tudo no universo, como o próprio universo. Então, não é porque ela funcionou hoje que ela vai funcionar amanhã. E segundo, causas e condições. Né? Antes da gente entrar no ar, eu falei para você, eu ia acessar o computador. Apareceu um ícone dizendo que meu computador precisava passar por uma atualização. Causas e condições. O senhor quebrou o computador, óbvio, né? É evidente, tá com uma martelada ali. Não. Fez o que Jesus faria. Não. Como eu falei, a fala e a ação, sim. Claro que a mente traz, né? Aí você tem que entender que a mente, ela flui, né? Então, quando surge a impaciência, eu não vou me agarrar a ela, eu deixo ela passar. Eu instalo os devidos filtros para ela não se transformar em palavras, nem em atitudes, para ela ficar ali na minha mente e entender que ela vai passar. Porque tudo passa e se tem uma coisa volátil nesse universo é a mente humana. Agora com tudo que você falou, parece bem fácil qualquer pessoa não ser paciente, porque não é como você diz, a gente, no começo da conversa pensávamos que era algo a ser perseguido, algo a ser encontrado, construído, lapidado, mas afinal, pelo que eu percebi, é uma somatória de coisas, né? Eu tenho que saber ler o cenário, tenho que me lembrar, como até tem um livro que eu tive acesso a esses tempos, que falava um pouco sobre essas questões mais, tipo de probabilidade, sabe? Dizendo como se fosse assim, olha, alguém vai ter que perder o ônibus hoje. E pode ser que é você, pode ser que não é, mas alguém tinha que perder o ônibus. Porque, sei lá, alguém tropeçou lá numa rua, o motorista teve que esperar o outro carro fazer uma manobra, não sei o que, atrasou, tarará, alguém tinha que perder o ônibus e tipo, é você. Aí, eu acho que o que acaba acontecendo muito conosco, pelo menos comigo, acho que as pessoas de modo geral, a gente esquecer, como você disse, né?
as causas a gente acaba se colocando, acho que, como centro do universo e pensar, então, por que comigo? Por que agora, né? Por exemplo, o computador estava funcionando o dia inteiro. Por que agora que eu vou gravar uma coisa que já estava... No caso do ônibus, assim, eu até acredito que talvez não, né? A gente pode estar numa sociedade que de repente ninguém perca o ônibus. Mas, por exemplo, hoje nós temos talvez centenas de milhares de pessoas que estão vivendo o pior dia da vida delas. E outras centenas de milhares de pessoas que estão vivendo o melhor dia da vida delas. Então, nesse sentido, sim, a nossa vida ela é cíclica e ela tem os seus percalços. E quando você entende o mecanismo dela, a paciência aflora. Quando você entende que se você quer colher frutos no verão, no outono você vai ter que lidar com as folhas caídas sujando a sua casa. E aí a falta de paciência com aquela sujeira desaparece. E você entende que ela é a parte de algo maior. Isso. Por isso que, se a gente for olhar os textos budistas, né, os textos considerados mais primitivos, o Buda não fala exatamente sobre a paciência. Era a minha pergunta. Mas ele fala de coisas que você entende que ele está falando sobre a paciência. Quando ele fala dos monges que podem ser atacados por ladrões, enfim, ele fala para a pessoa manter a mente dela a salva, né? Mesmo que o corpo dela esteja sendo agredido, para ela manter a mente íntegra. De certa forma, ele está falando de paciência. Aí quando você tem o surgimento do pensamento Mahayana ali, 500, 600 anos depois do Buda, aí a paciência, sim, ela é levada, ela é considerada uma das perfeições, né, uma das paramitas da paciência. Mas isso já é mais do pensamento Mahayana. O Buda mais histórico, ele encarava a coisa assim, não queira ser paciente. Queira entender a realidade verdadeira, queira entender a natureza das coisas, entenda a natureza da sua mente, tenha compaixão, porque as outras pessoas têm outras naturezas. Então ele falava da paciência de uma forma mais indireta. Mas se a gente olhar os ensinamentos dele, ali a paciência é aquela coisa que aflora daquilo tudo, daquela compreensão. Realmente muda bastante a perspectiva. Até quando eu perguntei se no teu tempo lá no monastério, entre aspas, existiam atividades que pudessem treinar a paciência, eu estava pensando que na cultura, né, chinesa, e o meu acesso à cultura chinesa é só quando tem os festivais do nascimento do Buda ou no Novo Chinês, né, que eu vou, e aí eles sempre têm umas atividades lá, e todas as atividades requerem um tempo de dedicação que, para nós aqui ocidentais, né, é muito... Até tava brincando com meu amigo que ano passado eu fui lá no festival, e aí uma das atividades é fazer o incenso. Não sei se já teve a oportunidade de fazer, né? Então você pega vou explicar pra quem nunca viu. Você pega ali a vasilhinha, eles colocam ali em cima cinzas, e aí você tem uma ferramenta que você tem que ficar nivelando aquelas cinzas antes de colocar ali não é bem uma pólvora, né? Mas é como se fosse um negocinho ali. E aí, ano passado, como eu fui, e vamos lá como visitantes, né, uma tenda, eles fazem tipo uma gamificação, onde você tem que passar por várias tendas, fazer todas as atividades, e aí no final você recolhe um prêmio, né. Então você já vai ali querendo ir pro próximo, né, tua mente já tá meio que setada pro jogo, né. Então como eram muitas pessoas ano passado, a gente fez assim, meio que se divertindo, nivelou ali o que deu pra nivelar, tal, terminou. Eu não lembro de ter ficado tanto tempo lá. Só que dessa vez, nessa tenda em específico, tinham vários jovenzinhos chineses, né? Acho que assim, mais adolescentes. E aí tinha uma pessoa mais sênior cuidando deles. E eu dei um azar, porque essa senhora, ela estava impetuosa com essa questão da nivelação. Então eu e todo mundo do lado tava assim, acho que já tá, né? Acho que já deu. E dela, não, porque ainda vejo, tipo, ela falou que o meu ainda tava assim, meio torto, daí eu fiquei, tipo, eu pensei comigo, né, o que diferença faz pra cinza, se tá meio assim, aí depois outra pessoa, já tá bom, dela, não, porque dá pra se ver aqui as marcas não é com força, eu falei, mano, eu nunca mais vou sair daqui, aí eu fiquei ali, qualquer coisinha que você mexia, como era uma cinza, né, qualquer coisinha que você mexia, o negócio já começava a esfarelar, sei que eu fiquei tanto tempo ali, só que eu pensava comigo,
Não, tem que ter paciência, tem que ter paciência. No final, eu fui salva por um jovenzinho que viu que eu nunca mais ia sair dali. Dele, já tá bom. Ele mesmo, impaciente. Ele tava cuidando dele, já tá bom. Não, tá perfeito, tá perfeito. E ela não tava vendo. Só por isso, foi ele que me salvou. Mas eu fiquei ali uma meia hora tentando fazer aquilo. E eu não consegui. Mas esse exemplo é ótimo. Na verdade, você não precisava ter paciência. Aquela atividade é para você desenvolver a atenção plena. A paciência é o fruto. Uhum. Então, assim, não era para ser divertido, não era para ser chato, era o que era. Você tinha que arrumar a porcaria do incenso. Então, vai lá e só arruma o incenso. Ali brota a paciência. Realmente, a pessoa que estava ali botando pilha em você, essa pessoa sim precisava entender, olha só que situação, parecida com as minhas, né? Essa pessoa tinha que entender a sua causa e condição. Sua causa e condição não era de fazer aquilo perfeito. Qual seria a atitude correta? Aceitar a causa e condição. Aí a paciência afloraria nela. Mas, como eu falei, aí é Confúcio que bate nas costas, né? Então tem que ser perfeito, tem que ser, se não for perfeito, não existe. Enfim, aí vem o sotaque cultural. Eu falei. Eu fiquei pensando nessa questão da causa e condição, eu fiquei pensando assim, bom, também pensei como você, né, de tipo, porra, eu tô aqui, é uma tenda, mano, é pra ser divertido. Tipo, é só um negocinho, eu vou ali pra outra e tal. Mas eu pensei, não, vou aproveitar, o que eu joguei comigo pra eu ficar mais paciente é tipo, tá, então vou aproveitar as dicas dela, né, para ter talvez algo mais próximo do que seria uma realidade de fazer isso muito bem feito, etc. Mas de verdade, se fosse depender só da aprovação dela, eu teria ficado ali muito mais tempo. E outras atividades também requeriam paciência, por exemplo, tinha uma lá que você tinha que recortar algo, né? Uma figura assim, que é um dragão e não sei o quê, e aí não é só o formato exterior, tem os detalhes dentro que você tem que cortar com estilete, aí o estilete é uma porcaria, a tesoura é uma porcaria, e aí você tem que cortar tudo muito, né? Mas também tive sorte que tinha lá jovenzinhos que estavam nem aí. Ai, tá bom, tá bom. Mas eu mesma tava ali naquela pressão, aí eu fiquei pensando, parece que vem de uma cultura mais onde eles já são treinados a fazer algo com muito mais detalhe. E pro detalhe você tem que ter compaixão. A sua prática era compaixão, entender a causa e condição dela. Já que ela não entendeu a sua, entenda a dela. No monastério, quando eu estava no colégio, né, na parte que no período que você estuda, nós fazíamos o almoço com a roupa cerimonial. Depois do almoço, nós chegávamos no colégio, nós alinhávamos no pátio, e os professores colocavam uma tigela com água na nossa cabeça, e aí a gente fazia uma caminhada pelo monastério com aquela tigela de água. Claro, né, nas primeiras vezes, coitado, o meu colega da minha frente, quanto banho eu não dei nele ali. Mas chega uma hora, você consegue. Mas por muito tempo tinha um local específico que ali eu derrubava a minha tigela. A gente dava a volta, tinha uma imagem de um Buda Amitabha enorme e a gente contornava ela. Quando a gente contornava em direção ao colégio, minha tigela caía. Um dia a gente foi fazer limpeza lá, eu fui olhar o chão se tinha alguma coisa. Por que minha tigela caiu aqui? Comecei a examinar a minha mente, né? Principalmente naquele momento. Quando a gente fazia aquela curva, depois de muito tempo eu percebi, nós ficávamos de costas para o sol. E aí, naquele momento, eu olhava para minha sombra, tentando identificar se a tigela estava escorregando ou não. Essa falta de atenção, eu derrubava a tigela. O dia que eu entendi que o problema não estava em mim, não estava na tigela, não estava na minha cabeça, eu já dominava aquilo de todas as maneiras, subia escada com a tigela na cabeça, descia escada com a tigela na cabeça. Quando eu comecei a fazer aquela curva e não olhar mais para minha sombra, ela nunca mais caiu. Atenção plena, né? Então, assim, não foi o caso, mas imagine que eu tivesse sofrido com a impaciência de já há tanto tempo no colégio ainda derrubar a tigela ali. Não era o caminho. A impaciência ia ser um fruto, assim como foi como a paciência. A gente tem que olhar as causas e condições de toda a situação. Não só no caso da paciência, em tudo. Como eu falei, o Buda deixou alguns ensinamentos básicos que não são muitos. Tudo mais são ramificações desses ensinamentos, né? E o que eu procuro sempre é achar a raiz daquilo. Se não tem raiz, eu não ensino. Uhum. Eu dou um carimbo de groselha, não vou ensinar.
Mas se a gente buscar no que o Buda ensinou, a gente acha todas as causas e condições favoráveis para a paciência aflorar na gente. Uhum. E sobre a atenção plena, essa sim? Tem algum exercício? A meditação, né? Só que, de novo, não é a meditação, por exemplo, que eu aprendi no meu monastério. É uma meditação, de novo, uma meditação feita para pessoas que conheceram a meditação crianças. Que na escola meditavam, que com os pais meditavam. Aí eu acho que o desenvolvimento é diferente. Mas hoje a meditação que eu ensino, que eu pratico, ela começa com técnicas. Simplesmente técnicas. A mente é o macaco selvagem, né? Pulando para todo lado. Então você faz uso de técnicas para aquietar essa mente. Depois, com a mente aquietada, é que aí você parte para uma meditação contemplativa, que no monastério já parte para esse lado. Mas é difícil você contemplar algo se sua mente está inquieta e se você ainda não tem subsídios, não tem informação ainda sobre aquilo tudo. Então, na minha prática de meditação, isso vem depois, nas aulas também. Então, a atenção plena, ela vem de exercício. Meditativo, mas não necessariamente, até uma dúvida que sempre ouço, né? Não quem diga assim, eu estou meditando enquanto faço, sei lá, lavo a louça. Tipo, isso existe ou é groselha? Isso existe num segundo momento. No primeiro momento, se você for fazer só assim, você vai condicionar a sua mente a hora tá atenta, a hora não. Então, agora eu vou mexer na louça, tô concentrado lavando a louça, nossa, meditei. Aí depois você fica 2 horas escravizado por um algoritmo. E aí, a meditação, onde é que foi? Você ficou com a atenção plena ali rodando a tela? Então, esse é o segundo momento. O primeiro momento é você aquietar. A mente não quer ser domesticada de forma alguma e ela luta contra isso. A nossa mente, ela é primitiva, né? O nosso córtex é o mesmo do cara que estava na caverna. O córtex pré-frontal, toda a parte do cérebro relacionada à nossa civilidade, vamos dizer assim, à nossa abstração, isso foi formado depois no nosso cérebro. Então, tudo passa por aquele, eu não sei se é córtex central, não sei agora o termo. Mas, enfim, a mais bela abstração que está aqui numa região periférica do cérebro, ela passa por aquela parte primária. E aquela parte primária é o seguinte: ou corre ou luta. Esse era o nosso cérebro primitivo. Então, quando a gente vai meditar, o cérebro luta contra. O cérebro quer o que o ser humano primitivo queria: ócio, entretenimento. É isso que ele queria. Ele saía em busca de comida por necessidade. Então o cérebro luta quando você vai querer meditar. Então, no início, você precisa fechar as janelas do cérebro, né, que são os órgãos sensoriais. Então você fecha os olhos, você procura silêncio, você procura um lugar que não entre um cheiro de café. Ou um perfume forte, né? Falam também que... Sim. E aí, com os sentidos fechados na medida do possível, você se volta para a mente e começa a aplicar exercícios para sua mente. Exercícios mesmo. Vamos contar até 10, sem dispersar? Mas e se no 3 eu lembrar da máquina que eu esqueci na roupa que eu esqueci na máquina de lavar? Volto para 1. Então eu acredito que a atenção plena, ela vem primeiro desses exercícios. Quando sua mente realmente compreende que você está controlando, que você está no controle, que você é capaz de direcioná-la, aí a gente parte para a contemplação. É aí que você vai parar, você não precisa mais de técnica nenhuma, você simplesmente para e contempla as coisas que o Buda ensinou. O Buda ensinou que tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Então, não adianta lutar contra isso. A impermanência é a natureza de todas as coisas. Nós tivemos uma época da humanidade que floresceu o pensamento criacionista, né? E aí, com base nesse pensamento, a humanidade viveu um tempo sob esse pensamento, mas com a ciência
esse pensamento começou a cair. A gente começou a entender que as coisas tinham começo, meio e fim. A gente teve, há 100 anos atrás, caiu o último grande conceito, que era do universo, né? Há 100 anos atrás, a gente já entendia que tudo tinha começo, meio e fim, menos o universo. O universo é eterno, é estático, é imutável. Aí Edwin Hubble derrubou isso. Então, nem o universo é permanente. E aí você acha que o seu celular vai ser? Você acha que a sua saúde vai ser? Então, num segundo passo da meditação, nós praticamos esse tipo de contemplação. E aí, como eu falei, a paciência passa a ser um efeito colateral e não a busca principal. E aí são N exemplos que a gente vai ter na nossa vida, principalmente se a gente analisar o passado. No calor da batalha é mais difícil, mas se você puxar na sua mente situações em que você não conseguiu ser paciente, se você revisita aquela situação, um pouco ali de percepção sobre a realidade verdadeira, e você não teria perdido a paciência. De novo, não significa aceitar passivamente, mas significa não transformar aquilo num sofrimento. E quando você fala de realidade verdadeira, como a pessoa teria acesso a essa realidade verdadeira, né? Quem é que sabe? A realidade verdadeira é um termo do Buda, né? Porque o Buda viveu numa época onde hoje é a Índia, na época era uma coxa de retalhos ali de protetorados, oligarquias monárquicas, monarquias, enfim. E havia um sistema de castas, que ainda existe hoje na Índia, né? Então você tinha 3 castas superiores, que eram os nobres. E o Buda lutava contra esse sistema de castas. Ele falava que nobre é uma pessoa esclarecida. Não é o que define a nobreza de uma pessoa, não é a sua linhagem sanguínea. É o quanto essa pessoa é sábia. E aí, quando ele começa a ensinar, o primeiro ensinamento dele, ele chama de 4 realidades verdadeiras para os nobremente esclarecidos. Daí que vem essa. Então, ele começa a dividir a realidade ilusória. Realidade ilusória é você achar que nunca vai sofrer com a velhice. Realidade verdadeira é você saber que vai sofrer. Aliás, já sofremos, né? Quando a gente fala o sofrimento da velhice, não é aquele sofrimento com 85 anos de idade. Testemunhei meninos de 20 anos sofrendo com a velhice, porque eles sonhavam em ser jogadores de futebol. E se com 20 anos você ainda não é, você não vai mais ser. Então, essa é a realidade verdadeira. Realidade verdadeira é você entender que tudo é impermanente. Esse momento que a gente está falando agora, isso é preciosíssimo. Daqui 2 horas não vai mais ter. Então a hora é agora. Agora não é a hora de eu ficar olhando aqui no meu celular se tem mensagem, de eu me preocupar com outras coisas. É esse o momento. Então o Buda chamava de realidade verdadeira isso. Essas são as 4 nobres verdades, só para... São outra coisa. Se você quiser, a gente entra nesse assunto, tá? Tudo que surge, tudo que desaparece, surge e desaparece por causa de condições. Essa é a realidade verdadeira. Sim. Se você quiser colher maçãs no seu quintal, você precisa plantar uma macieira. Irrigar, esperar crescer, ter sol. Dar causas e condições para que aquilo lhe dê uma maçã. Não existe força no universo, me perdoem aí as pessoas que acreditam o contrário, mas estou falando a minha crença, né? Não existe força no universo que vai fazer você acordar um dia e ter aparecido um pé de maçã no seu quintal. Você precisa de causa e condição. Isso é a realidade verdadeira. A realidade ilusória é você achar que um dia você vai acordar e vai se deparar com um pé de maçãs. Ah, mas então é muito fácil a vida, é só eu criar causa e condição para tudo. Não. Pode haver uma causa e condição que faça a sua macieira morrer. Ser atacada por uma praga, cair com um vendaval. E aí, se você entende isso, você é aquela pessoa que curtiu o momento. Você curtiu
comprar a muda, você curtiu preparar o solo, você curtiu ver o crescimento daquela planta. Se você vê ela caída, a dor é menor, porque você vivenciou aquilo. Ou ela ter caído era um detalhe, você colher maçã foi um detalhe. Mas se você não compreende isso, você vai amaldiçoar a vida a hora que aquele pé de maçãs caiu, está no chão, e talvez você se prive de outras oportunidades que pode aparecer na sua vida e você fala, não, me dediquei aí anos cultivando um pé de maçã no meu quintal e ele caiu. Essa é a realidade ilusória. Pés de maçã caem. Isso não é sobre maçãs. Isso não é sobre maçã. Bom. Realmente. Percebe como a paciência acaba vindo de brinde? Faz muito sentido. Eu acho que é por isso, então agora eu posso dizer com propriedade. Meu problema não é com paciência. Lembra que eu falei? Existem situações que eu sinto que tá todo mundo estabilizado e eu não estou. Porém, coisinhas bobinhas do dia a dia, um exemplo que também sempre tiram muito sarro de mim, eu faço algumas coisas um pouco rápido, e nisso do fazer rápido eu não faço com atenção plena. Então vamos supor, sei lá, na época, né, de jogar videogame, né, com o controle, tem lá o comando que faz a ação. Eu não decorei a ordem daqueles botões. Quem decore, se jogar muito vai decorar. Não era o meu caso, eu não decorei. Então o que eu fazia por norma, né? Na hora do desespero, tô vendo ali uma cena, né? Eu começava a apertar tudo, por sorte, alguma hora, aquele botão que tinha que ser apertado de fato, que talvez fosse só um clique, já teria executado, né? Então a pessoa do meu lado jogando só ouviu tá. Quando era pra ter ouvido só um clique. E aí, nisso, às vezes, eu desregulava as coisas, eu morria muito. Aí, por exemplo, recentemente tava tentando jogar de novo. Tô dando esse exemplo de jogo porque me veio mais à mente, né? E aí, tipo, eu tô acostumada com pessoas que também são impacientes. Só que, assim, elas são boas nessa questão do jogo. Porém, e por serem, né? Vão falar, só acerte, né? Só faça. Ou talvez só vão, tipo, dar de ombros e falar, tá, eu passo pra você, que já acontecia muitas vezes. Eu tava até acostumada às pessoas, se é pra jogar, né? Porque eu não sou muito experiente em jogos. Vai você então que já sabe. E a pessoa, porque não queria ficar me esperando aprender, passava por mim e tava feito. Mas aí, recentemente, os meus amigos, tipo, não, vai lá. Não, a gente para o jogo, vai lá, aperta lá. Sei lá, bolinha e X. Aperta bolinha e depois X. Aí eu apertava bolinha X de quadrado e vírgula e não sei o que. Então, ou seja, eu geralmente me vejo não executando com atenção, até pra colocar uma tomada, né? Vou ali com o negócio pra colocar na tomada, tô colocando de qualquer jeito. Não vai, obviamente, né? A causa e condição é colocar no lugar certo e aí funciona, né? Aí não coloco direito, então não tenho atenção plena. USB. Mas o USB ele fica se girando. Ele tem uma marca. Ele tem. Se você perceber essa marca, você não coloca. Você coloca. Exatamente. Mas é um sintoma da vida moderna, né? Exato. O importante é deixar principal. Essa impaciência não pode se transformar em palavras nem em ações. Exato. Você não vai xingar um amigo seu e você não vai jogar o controle na parede. Né? Eu nunca fiz isso, não sei por que você me olhou. Não sei porque eu vi você fazendo isso, mas tudo bem. Não, nunca joguei. Eu acho que só na mente. Eu acho que eu já joguei coisas. O controle específico, eu acho que esse aí não. Outras coisas já. E fique só na mente a impaciência. E deixa ela passar. A mente é fluida. A nossa mente visita milhares de mundos em um dia. Nossa mente às vezes está no inferno, uma hora depois ela está num paraíso, depois ela está em outro lugar, em outro. Então, quando a gente observa esse fluxo mental, a gente não segura nenhuma parte deles. E a impaciência a gente costuma segurar. Muito. Eu até tava tendo uma prova disso ontem, como eu disse, e também já li pessoas falando sobre, a gente tem essa mania, não sei se é dessa geração, se talvez tenha sido assim sempre, essa coisa de querer ficar de bom humor sempre, né? Tem umas publicações que às vezes eu acompanho, eu esqueci o nome agora, mas é sobre budismo também. E aí lá o monge fala, as pessoas hoje em dia, elas não querem nem ter paciência para vivenciar a sua própria humanidade. Ou seja, sim, é de ficar triste, sim, é de ficar bravo, sim, é de ficar feliz, mas como você disse, é impermanente. Não vou ficar brava pra sempre, não vou ficar
triste pra sempre, é só esperar alguma hora. E eu tenho um perfil que eu tô acostumada a, não, vamos resolver. Tudo tem que ser resolvido, tudo é resolvível. Então, tô triste, tem que fazer alguma coisa pra manobrar o meu cérebro, pra distrair, tarará. E às vezes não, às vezes é sobre ficar ali 3 horas triste. E não deixa de se resolver. Exato. Há um mês eu fui para São Paulo, né? Uma megalópole. E quando eu fui voltar, eu fiquei 1h30 que eu não andei 1 quilômetro. Tudo parado. Eu tava ouvindo música, né? Mas eu percebia do lado o motorista impaciente, descia do carro, voltava, buzinando. Claro que eu gostaria de estar andando, né? Mas aquilo era a realidade da época. E o pior é que depois que passou esse congestionamento, ainda era por causa de um acidente. Então, o problema não está em sentir isso. O problema está em como você lidar. Nós somos humanos. O Buda também era. A gente tem, como eu falei, a partir do pensamento Mahayana é que o Buda começa a ganhar características, como eu costumo falar, o Buda da Marvel. Ele solta raios, ele opera milagres, ele é todo sobrenatural. Mas não. Esse foi um Buda construído depois. O Buda era um ser humano. Então ele sentia essas coisas. E não tem nada de errado em sentir isso. A questão é como você processa na sua mente. A hora que parou era uma descida, eu vi lá longe tudo parado. Vou falar assim, ai que gostoso, vou ouvir minha playlist inteira. Não, mas o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ficar esmurrando a buzina do carro, eu vou... Alguma causa e condição tem. E infelizmente era uma coisa ruim que tinha acontecido. Então, veio a impaciência, ok, o que eu posso fazer trancado nesse carro? Vamos ouvir música. Se tem alguma coisa no celular, sabe? Não, pela mente passa N situações. Você pode ser influenciado até pelas pessoas em volta, como você disse, né? Às vezes... Exatamente. A ansiedade alheia... Exato, buzina. Buzina começa todo mundo. Como se fosse resolver, né? Vamos buzinar todo mundo. Exatamente. Que a gente vai se mover até o... E ainda assim, né, quer dizer, aquele atraso é porque tinha pessoas tentando socorrer aquele acidente. Se a gente analisa mais profundamente a coisa, não tinha razão nenhuma para ninguém estar impaciente. Você pode estar triste porque você vai perder seu compromisso, mas impaciente são sementes kármicas que não vão te ajudar em nada. Pelo contrário, aquilo vai te criar um hábito de ser cada vez mais impaciente. O karma nada mais é assim, claro, o karma é tudo, né, toda ação, mas o karma começa a ter influência na nossa vida quando ele começa a se tornar um hábito. Então, se você se acostuma a ser paciente, a ser impaciente, você vai ser cada vez mais impaciente. Aí é uma coisa de 1 minuto já te tirar do sério. Eu não sei onde que eu fui esses dias, que teve uma espera, mas assim, nada absurdo. E tinha gente que assim, não, era 2 horas, olha, já é 2h05, já é 2h10. Para quem faz mal isso? Para a própria pessoa. E isso vai treinando ela, entre aspas, a ficar com a paciência cada vez menor. Tudo que a gente treina, a gente fica bom, né? Então, se eu tô treinando ser impaciente, se eu tô treinando agir com raiva, eu vou ficando cada vez melhor nisso. E aí, se você for budista, você sabe que você tá indo na contramão do que a gente deveria seguir. Com certeza. E quando falam que você, por exemplo, você falou, né, temos que policiar para não falar e não agir com impaciência. Já ouvi pessoas falando assim sobre mais essa impaciência que vem da frustração, que vem da raiva, que vem de um furor ali que a pessoa sente. E quem diga que até se falar da raiva, por exemplo, tô ali com alguém, vou esbravejar, né? Não digo xingar a pessoa, mas tipo assim, vou falar da situação. Aí depois a pessoa diz que falando se sente menos impaciente, se acalma falando e tal. Eu não sei se isso funciona ou se... Isso é um remédio momentâneo, né? Mas se você é budista, você vai entender que aquilo não adianta. Não levou a nada, que aquela raiva é fruto de um eu. Né? No budismo nós não acreditamos no eu. Nada é, tudo está. Então, essa raiva é uma manifestação do eu, né? O eu se sentiu lesado, o eu precisou revidar. Mas o Buda, um dia que ele estava sendo xingado por um jovem brahmane, o Buda era um subversivo, o Buda não foi morto, assim como aconteceu com Jesus, porque ele pertencia a um clã de guerreiros. Ele era filho do rei de um clã de guerreiros. Então,
Protegido. Ninguém atacou ele nesse. Não era um bom negócio atacar o filho de alguém do clã Shaq. Mas ele era insultado com frequência, né? Quando ele falava que o sistema de castas era irrelevante. Sabe, mais ou menos o que Sócrates falava, né? Se você pega o filho de um rei e coloca numa família de escravos, ele vai ser um escravo. Você coloca o filho de um escravo e coloca para ser criado por reis, ele vai ser um príncipe. Né? Não é uma natureza, é o ambiente. E num lugar com sistema de castas, isso era extremamente subversivo. Quando o Buda falava das mulheres, né? O pensamento dele com relação às mulheres foi totalmente revolucionário. Se a gente pensar que hoje a Índia, até hoje, é um lugar onde as mulheres são oprimidas, imagina 2.500 anos. Então, constantemente ele era insultado. E teve uma das vezes, essa questão do eu fica muito latente nisso. Era um jovem e o jovem começou a xingar ele. E ele na procissão de mendicância, né, recebendo comida das pessoas. Esse jovem seguia ele, xingava e ele ignorando. Aí um dos discípulos dele chega no ouvido dele e fala: Buda, você está ouvindo o que esse cara está falando? O Buda fala: sim, estou ouvindo. E você vai responder ele? E o Buda falou: não é comigo. Aquilo estava na pessoa. E o Buda não tinha um eu que se sentia ofendido. Ele simplesmente via aquela pessoa falando aquilo, mas aquilo era como se tivesse um escudo, aquilo não chegava nele. Esse escudo é o não eu. Esse escudo é a compaixão, esse escudo é compreender causas e condições, não é algo sobrenatural. Então, quando essa coisa de, eu desabafei e agora eu estou em paz, você fortaleceu o eu. E esse eu é o que vai sofrer com a velhice, é o eu que vai sofrer com a doença, é o eu que vai sofrer com a impermanência, é o eu que vai sofrer com perdas diversas. Então, quanto mais você diminui esse eu, mais você diminui o meu. E a vida se torna mais fluida, mais leve. E aí você não precisa ter um ataque de fúria para desabafar. Ai, fiquei os dentes da boca do cara na pancada, agora eu tô em paz. Bela paz. Parabéns. Vai lá, Madre Teresa. Não funciona assim. Você não tirou a paz, você saciou a sua raiva, você alimentou o seu eu. O Buda não. O Buda olhou pro cara que estava xingando ele e falou: não é comigo, isso é dele. E na vida várias situações são assim. Mas hoje a gente precisa, né, principalmente nas últimas décadas, né, com a rede social. Sim. Muita coisa ruim floresceu, né? A gente pensava nas redes sociais como todo mundo, poder ouvir todo mundo, né, como um espaço democrático, mas nós não contávamos com o algoritmo separando os nichos, né? Hoje, se você quiser falar que a Terra é plana, você vai ter milhões de pessoas que vão estar com você. Se você quiser falar que o Palmeiras tem mundial, vai ter um monte de gente ali também concordando com você. Então, as redes sociais trouxe esse fenômeno de colocar as pessoas em nichos, e aí quando esses nichos têm opiniões divergentes, vira uma guerra. Né? Eu não sei você aí na Europa se vive isso, mas aqui no Brasil nós estamos com uma polarização política extrema e absurda. Essa semana, uma menina que passou por um tratamento de quimioterapia, venceu, foi celebrar o seu aniversário, e ela estava vestida como uma menina, mas ela estava com o cabelo muito curto ainda. E essa menina sofreu ataques de ódio na rede porque simplesmente acharam que era um menino, sabe? Então, as redes sociais, elas potencializam o eu. E é uma pena. Sim. Né? A gente precisa enxergar outra coisa que o Buda falava, a interconexão entre todas as coisas. Então, quando a gente olha, o Thich Nhat Hanh tem uma frase que eu até usei numa das minhas aulas há pouco tempo, assim: quando a gente olha para uma flor, a gente tem que olhar o sol, a gente está vendo naquela flor o sol, a gente está vendo a terra, a gente está vendo a pessoa que plantou a flor, a gente está vendo a semente, a gente está vendo tudo, porque tudo está interconectado. E a raiva é um indício de alguém que não se vê interconectado. Se vê como esse eu separado. E aí esse eu desabafa agredindo a outra pessoa. Assim que ele se sente bem, mas
para quem é budista, é um sentir-se bem Momentâneo. muito frágil, muito ilusório. É, porque vai acontecer de novo, né? E aí, de novo, a pessoa vai sempre ser aquela pessoa do... Sim, sem falar nisso, é uma semente kármica, isso vai se repetindo, até a hora que ele acha alguém que queira desabafar mais que ele. Aí... O meu amigo outro dia falou, ai, tava lá bravo, falei tudo, ai, mas foi bom, que daí eu fiquei leve, dormi leve, né? Aí eu falei, você dormiu leve, né? A pessoa que teve que te ouvir, que claro, foi dormir. existem jeitos e jeitos, né, de desabafar. Não, o dele acho que era mais respeitoso, né? Mas quando ele me contou, ele contou no calor do momento, né? Então ele contou, falei tudo, Então, como se brincasse assim, que só despejou, vomitou, né, na pessoa as coisas. Dependendo de como foi falado e para quem foi falado, aquilo pode ter sido até uma coisa boa para outra pessoa. Uhum. Aí cada caso vai ser um caso. Com certeza. Mas, por exemplo, o Buda respondeu esse jovem, quando ele falou, não é comigo. Ele não foi agressivo, mas realmente ele deu muito material para aquela pessoa pensar naquilo. Uhum. E para quem estava em volta. Uhum. Então são casos e casos. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando o eu aflora. Quando o eu aflora... Coisa boa que não vem. Sim. Ai. Mas obrigada, mestre, pelas grandes lições. Eu, particularmente, aprendi bastante. Acho que pra mim foi bastante esclarecedor. Eu não tinha parado para ver por esse lado de todos os pilares, né? Se a gente pode pensar assim, numa banqueta com 4 pernas, 3 pernas, enfim. Realmente fica desequilibrado para você conseguir não desmoronar ali com essa placidez e tal. Quando falta, por exemplo, né? No meu caso, não tem como ser paciente se, né, eu não faço as coisas com atenção plena. Se eu só começo a apertar um monte de botão, se eu não vejo o que eu tô fazendo, aí obviamente que as coisas não vão dar certo porque eu não estou executando bem, vai dar errado com certeza, eu não vou conseguir aquilo que eu preciso que aconteça, e isso vai acontecendo tantas vezes, mini vezes no dia, que chega uma hora que realmente aquilo, por uma repetição minha, né, um karma meu de... Mesmo executando certo, às vezes não dá. Às vezes mesmo executando certo. Então entender isso, se você é impaciente, não persiga a paciência. Isso só vai te deixar mais impaciente. Você tem que ir na raiz disso. Entender que as coisas são impermanentes, que as coisas acontecem e desacontecem por causas e condições. Entender que está tudo interconectado. Com esse tipo de compreensão, a paciência aflora. Sim. E a meditação, né? Eu, pelo menos, gosto de usar a meditação para me regular emocionalmente, né? Em vez de... Sim. Às vezes basta respirar, né? Às vezes nem precisa ter uma meditação complexa, né? Basta você parar, respirar, que a mente acalma. A mente acompanha muito a respiração. Então, biologicamente, se sua mente está agitada, acalma a sua respiração, que sua mente naturalmente acalma também. Ela está muito, muito interconectada. Outra coisa, a mente tende a sair da realidade. Então, outro exercício, para quando sua mente estiver descontrolada, conecte ela com o real. Olha, estou ouvindo um carro passando. Olha, o sol está entrando aqui. Que é o real. E você começa a trazer também sua mente para as coisas reais. Ela para de transitar nesse mundo fantasioso. E a respiração é uma das coisas que você pode conectar sua mente. Sim. Só coisa fácil. Difícil é fazer sempre e como a gente falou, né, nos momentos de maior tensão, né, emocional, onde o cérebro primitivo tá ali, né, corre, luta. Eu tinha um chefe que falava assim, é difícil, por isso que tá com a gente. Se fosse fácil, davam pro marketing. Olha só! A diretora de marketing ficava muito brava quando ele falava isso nas reuniões, mas enfim, não é fácil. Quem escolhe ser budista, escolhe um caminho mais difícil, mas é um caminho verdadeiro. É um caminho que numa hora que você se sentir perdido, você tem algo real para tocar. Você experimenta, você vê aquilo. É o caminho que eu escolhi, é o caminho que eu acho que vale a pena. Mas fácil não é, não. Se fosse fácil, estava com marketing.
E nós somos do marketing, né? Lembrando que os dois são formados em comunicação. Sim. Bom, então queria agradecer ao mestre Luiz pela paciência de estar aqui comigo e responder as perguntas. Como eu disse, para mim foi realmente algo novo, não conhecia essas vertentes, vou com certeza trazer muito isso para a minha vivência. Espero tê-lo mais vezes para outras oportunidades, né, de falar um pouquinho e trazer essas ferramentas que o budismo, como eu falei, atemporalmente nos traz para refletir, etc., para vivenciar. Então, queria agradecer por ter aceitado o convite e por tudo que compartilhou comigo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast, podendo falar de algo que nos dias de hoje está se tornando uma doença, né? A impaciência hoje é quase uma patologia. Então é muito bom ter um espaço para falar sobre isso. E muito obrigado também pela sua paciência, né? Você tentou agendar isso há um mês atrás, mas aí a impermanência atuou e você foi paciente por um mês, por esperar. Então, nisso eu sou super paciente. Então eu só tenho para te agradecer também. Obrigada. O teu arroba lá do YouTube é Mestre Luiz e as pessoas encontram? Isso, no YouTube Mestre Luiz, lá no canal eu tenho duas playlists, né, que é a História do Buda, 50 capítulos. Recomendo. Onde tem também os ensinamentos dele, né, não é só a história dele. E atualmente eu estou com uma que é o Vencedor da Correnteza, né, que é um termo budista, aonde eu percorro, né, a literatura budista, mestres do passado, mestres contemporâneos, onde a gente estuda ali um pedacinho dos livros toda semana. Perfeito. Eu vou ver essa, ainda não vi essa nova play, ainda estou terminando a da vida do Buda, mas vou ver também. Então, obrigada para quem assistiu até o final. Não esqueçam, né, além de seguir lá o Mestre Luiz, também interagirem aqui se vocês tiverem alguma reflexão sobre paciência também, como é que é para vocês, como é que vocês lidam com isso, se sentem pacientes no dia a dia ou impacientes. E é isso.